Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Educação Cultural e Patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as especificidades do patrimônio histórico e cultural do estado de Minas Gerais. E para isso, nós podemos começar destacando as características geográficas desse estado. Vamos lá? Bom, Minas Gerais ele é um estado localizado na região sudeste do Brasil e ele possui aí uma série de características geográficas que o tornam único, tá? Minas Gerais ele é o segundo maior estado em extensão territorial do Brasil. Ele fica atrás apenas do Amazonas e ele faz fronteira com os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e também com o Distrito Federal. Bom, o relevo de Minas Gerais ele é marcado por uma grande diversidade, tá? Grande parte do estado está situada na região do Planalto brasileiro, então nós temos muitos planaltos e serras. A Serra do Espinhaço, por exemplo, ela é uma serra que se estende por grande parte do estado e ela é uma das principais cadeias montanhosas de Minas Gerais. Lembrando aí que o Brasil não possui montanha, tá? Nós temos cadeias montanhosas. Já no aspecto da hidrografia, Minas Gerais tem uma grande quantidade de rios, viu? Sendo a nascente de alguns dos principais sistemas fluviais do Brasil. Então, o Rio São Francisco, que é um dos mais importantes do país, ele tem a sua nascente em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E o estado ele é muito rico, tá? Em bacias hidrográficas, incluindo a Bacia do Rio Doce e a Bacia do Rio Grande, bem? Bom, o clima de Minas Gerais, ele também varia bastante, ele varia de tropical para tropical de altitude, dependendo da região. Então, naquelas áreas ali com maior altitude, como nas serras, o clima vai ser mais ameno, mais fresquinho, com as temperaturas mais baixas. E nas regiões de baixa altitude, né, nas regiões mais baixas, o clima é mais quente, mais intenso, úmido, né, típico ali do interior do Brasil. E a vegetação, gente, a vegetação de Minas Gerais, ela também é diversificada. Nas áreas de maior altitude, a gente encontra campos de altitude, florestas tropicais de altitude, e nas regiões mais baixas vão predominar ali a vegetação do cerrado, com as matas ciliares ali ao longo dos rios. Um aspecto muito importante é a questão mineral, né? Minas Gerais ele é historicamente conhecido por sua riqueza mineral. E isso influenciou e muito na construção das cidades mineiras e também na formação do nosso patrimônio histórico e cultural. Então o estado ele possui grandes reservas de minérios como o ferro, o ouro, a bauxita, o magnésio, o nióbio. E a mineração ela desempenha um papel que é muito importante na economia do estado. A atividade da agricultura, ela também representa aí um forte ponto para a economia de Minas Gerais, tá? O estado ele é um dos principais produtores de café, milho, feijão, soja, cana-de-açúcar, leite. Isso também faz toda a diferença na história da formação dos patrimônios brasileiros, viu? E Minas Gerais abriga aí muitas cidades importantes, né? Temos a região metropolitana, Belo Horizonte é a sexta cidade mais populosa do Brasil e nós temos aí várias outras cidades que são importantes para a economia do estado, também do país, como Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Uberaba, tá? O estado também abriga diversas formações geológicas, como os cânions de Furnas, as grutas, né, a Gruta do Maquiné, que são atrações turísticas muito populares, que vão também compor aí esse patrimônio. E os parques naturais, né, pessoal? Minas Gerais possui várias unidades de conservação e de parques naturais que preservam a biodiversidade, a beleza natural da região, tá? Como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Canastra, o Parque Estadual de Ibitipoca. E essas são apenas algumas características geográficas de Minas Gerais que vão ser importantes aí para a formação cultural do estado.
Bom, Minas Gerais ele é um estado muito rico, né, em história, em cultura. Ele tem uma herança que remonta aí os tempos coloniais. E eu acho interessante a gente abordar um pouco desses aspectos históricos para entender a formação dos patrimônios de Minas Gerais. Começando lá na colonização. Então vejam bem, Minas Gerais é um estado que desempenhou um papel fundamental durante o período colonial do Brasil, tá? A região foi colonizada principalmente por exploradores que estavam em busca de ouro, de pedras preciosas. A descoberta do ouro no final do século XVII na região de Minas Gerais foi atraindo um número muito grande de pessoas, incluindo os escravizados africanos, os imigrantes portugueses, tá bom? E aí a gente vive o ciclo do ouro, que também foi conhecido como ciclo do ouro e de diamantes, que foi uma época de muita prosperidade para Minas Gerais, tá? E para o Brasil colonial como um todo. Então a exploração de ouro e de diamantes foi justamente o que levou ao desenvolvimento e à formação das cidades, como por exemplo a cidade de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina, que são cidades que contam com importantes patrimônios históricos e culturais de Minas Gerais. Bom, muitos, né, dos edifícios coloniais são preservados em Minas Gerais, né, e foram fundados aí no ciclo do ouro. Quando a gente fala da Inconfidência Mineira, por exemplo, né, a gente sabe que Minas Gerais foi o berço da Inconfidência Mineira, que foi um movimento de revolta aí contra o domínio da coroa portuguesa em 1789. Então figuras como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, que lideraram o movimento que buscava a independência da região, fazem parte também desse construto histórico e cultural da região, tá? Já no período imperial e posteriormente no período republicano, né, após já a independência do Brasil, Minas Gerais continuou desempenhando um papel muito importante na política do país, tá bom? Muitos dos líderes do Império do Brasil e da Primeira República eram mineiros, então a política ela tem sido historicamente uma parte fundamental da cultura e da identidade de Minas Gerais. E quando a gente para falar dos aspectos, né, culturais, esses aspectos históricos, a gente começa a entrar na questão da arquitetura, na questão da arte. Então a arte barroca, por exemplo, né? A arquitetura barroca, ela é uma característica muito marcante na cultura de Minas Gerais, principalmente nas cidades que a gente chama de cidades históricas, né? Não que as outras cidades não tenham história, viu, pessoal? Quando eu falo em cidades históricas é porque Ouro Preto, por exemplo, é tombado como patrimônio cultural mundial. Toda cidade tem história, tá? Então, quando a gente fala da arquitetura barroca lá em Ouro Preto, né? A gente fala, por exemplo, da construção das igrejas, dos edifícios coloniais, dos ornamentos que refletem essa riqueza e essa influência do ciclo do ouro, tá? Um outro aspecto cultural muito forte em Minas Gerais é a culinária mineira. A culinária de Minas, ela é conhecida em todo o Brasil por sua riqueza, pelo seu sabor. Nós temos os pratos típicos, né, como o pão de queijo, o queijinho com café, o feijão tropeiro, o tutua mineira, o doce de leite, tá? O queijo com goiabada, que são iguarias famosas aí, né? Então a comida mineira ela é uma parte fundamental da cultura do estado. Então vejam bem como é que toda a formação cultural, patrimonial, ela está ligada aí à história, né? Nós temos as festas tradicionais, né? Minas Gerais é palco de festas como a Festa do Divino, a Semana Santa, as festas de São João, que inclui sempre muita música, dança, comida, rituais religiosos. Então percebem aí a diferenciação? Quando a gente volta lá nos prédios, a gente está falando de patrimônios que são patrimônios materiais. Já a culinária, essas festividades tradicionais, entram no campo dos patrimônios imateriais, tá bom? Já no campo da literatura e da arte, Minas Gerais também teve um papel muito significativo, tá? Nós tivemos autores como Carlos Drummond de Andrade, o Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa, né? Já falei que trouxeram ali visões únicas da vida em Minas Gerais por meio das suas obras, tá bom? Além disso, também nós temos a música popular brasileira, que é uma música que tem raízes profundas no estado, tá? Então nós temos aí o gênero da música caipira, a música sertaneja, tá?
A mineração e a indústria também, gente, mais uma vez, né? A mineração, ela continua sendo uma parte muito importante da economia de Minas Gerais, tá? Com a extração aí dos minerais como minério de ferro. E essa indústria vai desempenhando também um papel significativo nas cidades, tá? Fazendo com que as cidades cresçam, se tornem centros econômicos e culturais. Então a gente percebe que Minas Gerais é um estado que celebra uma rica herança histórica e cultural e que as suas cidades históricas, né, as suas tradições, as culinárias, a música e a literatura contribuem muito para a diversidade, para a identidade cultural do Brasil como um todo, tá? Então, Minas Gerais, ele é esse estado que abriga, de fato, uma herança cultural histórica que é refletida em vários, tá? Patrimônios culturais materiais e também imateriais. Então, falando agora de uma forma mais específica de alguns patrimônios, né? Veja bem, Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade muito famosa de Minas Gerais, né? E é conhecido pela arquitetura, principalmente. A arquitetura é uma arquitetura que a gente chama de barroca. As suas igrejas são ricamente decoradas, né? Nós temos a igreja de São Francisco de Assis, a Basílica do Pilar. A cidade abriga o Museu da Inconfidência. Nós temos do ladinho de Ouro Preto, Mariana, que é uma das mais antigas de Minas Gerais, né? A primaz, na verdade. Então, ela apresenta também essa arquitetura colonial, com destaque para a Catedral da Sé, que é uma das mais antigas do Brasil. Diamantina, né, famosa aí pelas casas coloniais, pelas igrejas, pelo Museu do Diamante, que abriga aí uma coleção que é relacionada à extração de diamantes na região. Nós também temos Tiradentes, que é uma cidade charmosa, com ruas de paralelepípedos, né? Tiradentes preserva ali aquela atmosfera colonial, a Igreja de Santo Antônio, o Museu de Padre Toledo. Nós temos também na capital o conjunto arquitetônico da Pampulha, que já é uma construção mais recente, né, do século XX, que é localizado, né, na capital de Minas Gerais. Então nós temos esse conjunto arquitetônico da Pampulha, que é uma obra modernista projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi aprovado pelo na época prefeito, né, Juscelino Kubitschek. E o conjunto ele inclui aí a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha, né? E além disso, Minas Gerais possui diversos museus que abrigam coleções valiosas para a história, para a arte, né? Para a cultura do estado. Nós temos o Museu do Iotim, nós temos o Museu de Artes e Ofícios, temos o Museu da Inconfidência, o Museu do Oratório também em Ouro Preto e diversos museus que contam aí com a formação desse patrimônio, tá? Minas Gerais também conta com patrimônio ferroviário. Nós possuímos várias ferrovias históricas, tá? Como a Estrada de Ferro Oeste de Minas, que é a EFON, que operam locomotivas a vapor, que oferecem passeios turísticos que relembram essa era dourada, tá? Enfim, nós também temos os patrimônios naturais, né? A Cachoeira do Tabuleiro, que vai para além desse patrimônio arquitetônico, né? Um patrimônio natural. No campo imaterial, nós temos o congado, a folia de reis, o artesanato, tá, pessoal? O artesanato, ele é uma prática imaterial, tá? Uma prática cultural imaterial. Ele é uma parte muito importante da cultura de Minas Gerais e o ato de fazer o artesanato, né, é imaterial. Bem como a música, a culinária, né, as festas religiosas, a literatura de cordel, entre outros. Bom, esses patrimônios culturais imateriais, materiais e naturais são essenciais para a preservação das tradições, para a preservação da identidade cultural de Minas Gerais, e eles também desempenham um papel muito importante na promoção do turismo cultural e na valorização das comunidades locais. O conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder a atividade na plataforma Moodle. Um abraço e até a próxima!